Graças a Deus. Abra a vossa Bíblia, Salmos de número 9. Salmos de número 9, versículo 17. Graças a Deus seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Salmos 9, versículo 17 diz assim: os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Façamos uma oração. Eterno Deus e Pai que estais nos céus, em nome de Jesus eu coloco-me diante da Tua doce e gloriosa presença para pedir ao Senhor que use-nos segundo a Tua misericórdia, inspirando-nos, ó Deus, a transmitir a Tua palavra. Sim, a Tua fidedigna palavra, que ela encontre guarida em cada coração daqueles que estão ouvindo agora e daqueles que certamente ainda ouvirão. Que esta palavra produza não só temor e tremor, mas desejo, ó Deus, de andar em conformidade com a Tua palavra a cada dia do nosso viver. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Toma os vossos lugares. Eu quero, nesta oportunidade, trazer uma palavra da parte de Deus para a igreja do Senhor Jesus, para todos aqueles que estão cultuando. Eu acredito que a leitura do texto em si, ela já fala muito o que nós estaremos falando, porque ficou muito claro. E eu quero trabalhar com vocês no seguinte tema: não quero ir para o inferno. Eu acredito que este tema, ele está dentro do óbvio. Ninguém quer ir para o inferno, ou pelo menos a grande maioria das pessoas em sã consciência não quer ir para o inferno. E nós vamos observar dentro deste texto, que é uma palavra que está registrada na Bíblia, que os ímpios serão lançados no inferno e aqueles que abandonam a Deus também. Os ímpios praticam voluntariamente obras infrutuosas do pecado e por esta razão serão penalizados com o inferno. E aqueles que esquecem de Deus e acham que por serem pessoas boas estão imunes ao inferno, fique conscientes que também irão para o inferno, porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, que a salvação ela não é meritória, mas ela é obra da graça. A graça de Deus é o favor imerecido dele, nós não merecemos e ele nos dá, que é seu Filho Jesus. E com certeza esse título ele pode causar um pouco de espanto para alguns, mas no entanto é uma das razões pela qual as pessoas têm abandonado o caminho da santidade, o caminho da prática incisiva da palavra, é porque se fala pouco sobre o inferno, e a impressão que se tem é que ele não existe. E todo estudante de teologia, por teologia básica que seja, sabe que Jesus, em seu meteórico ministério, ele falou mais do inferno do que dos céus. Esta é uma grande realidade. E quando nós vamos estudar teologia do Novo Testamento, nós vamos encontrar esta expressão do inferno no grego Hades, a transliteração, a tradução vai para inferno. E esta expressão inferno, ela é dita aí cerca de 12 vezes, segundo a teologia do Novo Testamento, no Novo Testamento. E destas 12 vezes que é aduzida a palavra inferno, 11 delas, adivinham quem proferiu? Jesus. Jesus proferiu 11 vezes a palavra inferno. E você vai encontrar o apóstolo Judas, não o Judas que traiu Jesus, mas o Judas da epístola de Judas, falando sobre o inferno. Você vai encontrar o apóstolo Pedro falando sobre o inferno. Você vai encontrar o apóstolo Paulo falando sobre o inferno, mas eu estou apenas endossando através destes autores bíblicos que o principal, que é o centro da Bíblia, Jesus Cristo, ele falou cerca de 11 vezes discursos acerca do inferno. E nós vamos aqui entender por que nós não queremos ir para o inferno. Eu quero partir do princípio de que nós não queremos ir para o inferno.
uma das primeiras pessoas que eu ouvi dizer em sã consciência que tem vontade de ir ao inferno e o desejo dele é fazer de tudo para que ele habite ao lado do diabo é Louis White, conhecido como Papa do Diabo. É uma das únicas pessoas, claro que com seus seguidores adeptos da seita satanista a qual ele professa, né? Mas uma das coisas que leva-nos a não desejar ir para o inferno deveria ser a separação entre Deus e os homens. Embora Deus seja onipresente, Ele está em todos os lugares. O salmista diz em um determinado momento no Salmo 139, para onde fugirei da tua face? Se eu correr em disparada ao horizonte, eu o encontrarei. Se eu descer às profundezas do inferno, ali tu estás. E se eu subir o mais alto que eu puder, chegarei aos céus, e a terra é escabelo de seus pés. É uma realidade, Deus pela sua onipresença está em todos os lugares. Ainda que alguns queiram dizer que existe outras vidas em outras dimensões, eu não vou entrar nesse mérito teontológico agora, mas entretanto, ainda que se tivesse de fato isto, Deus também está lá. Esta é a grande realidade, por ser um Deus todo-poderoso. Ele não tem poder, tem uma faculdade de poder limitada, ele tem todo o poder emana de Deus. Inclusive o salmista escrevendo no Salmo 66, ele diz, uma vez falou Deus, e duas vezes ouvi, a Deus pertence todo o poder. Então Deus, o qual nós cremos, é o detentor do poder, dele emana o poder, isto é fato. E quando se fala então, por que não quero ir ao inferno, não quero ficar no inferno, crê-se então que o primeiro desejo é não ser separado de Deus. Haja vista que o ser humano é criado para adorar a Deus volutivamente, ou seja, respeitando o livre-arbítrio. Deus não força o homem a aceitá-lo, mas quer que de consciência racional, entendendo a graça, o seu amor em alcançar a humanidade perdida, esse venha servi-lo e entender que ao invés de ser apenas criatura, passar a ser filho, através do que a teologia chama de doutrina da adoção. Através da morte de Cristo, nós nos tornamos co-herdeiro com Cristo e agora temos as mesmas prerrogativas dele como filhos e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então uma das coisas que deve nos fazer temer ir para o inferno é exatamente saber que lá será uma separação total de Deus. Pastor, mas o senhor não acabou de dizer que Deus também está no inferno pela sua onipresença? Sim, indubitavelmente é verdade. Agora, quando eu digo que nós não queremos ir para o inferno, residir lá, porque significa separação total do homem para com Deus, eu falo de comunhão, de relacionamento, de intimidade. Então o ser humano, ele simplesmente saberá lá no inferno que Deus está lá, mas não adianta tentar clamar por misericórdia, porque lá, como nós diríamos se fosse numa aula de direito, foi transitado e julgado, não tem mais solução, não tem mais a instância alguma a recorrer, agora é cumprir aquilo que foi determinado pelo juiz, e assim será então aqueles que estarão vivendo no inferno. Não há mais como apelar para uma nova oportunidade, porque as oportunidades elas vêm sendo concedidas ao ser humano desde a queda, através de sacrifícios por animais, conforme versava a lei, e também depois foi oferecido através do cuidado de Deus, usando homens e mulheres para difundir a sua palavra e o seu amor, e depois, por conseguinte, Cristo veio implantar o reino de Deus na face da terra, e com isto, o que Deus veio fazer através de Cristo foi dar uma oportunidade para que através de Cristo, o Cordeiro ressurreto, eles pudessem então relacionar com o Pai, ter livre acesso ao Pai. Os teólogos dizem que quando o véu do templo, o templo era o lugar onde eles ofereciam sacrifício uma vez ao ano por expiação de seus pecados, ou então de acordo com o pecado que eles cometessem durante a vida, eles iam lá, levavam de acordo com a condição financeira deles, um animal para ser imolado, e este animal era imolado no Santo dos Santos pelo sumo sacerdote. Então ninguém entrava lá a não ser o sumo sacerdote, e se ele estivesse em pecado, ele morreria lá no Santos dos Santos, e ninguém poderia tirar o sumo sacerdote do Santos dos Santos. Por esta razão ele entrava,
uma corda amarrada em sua cintura, com um sinete, porque se ele não tocasse esse sinete, ele cairia morto, o sinete ficava parado, a pessoa que estava de cada cortina puxava o sacerdote que entrou no Santo dos Santos em pecado. Então era algo muito sério, mas eu não vou entrar nesse assunto, porque senão eu vou perder aqui o foco da prédica de hoje. Mas o certo é que, segundo os teólogos, o véu ele tinha aproximadamente 4 a 6 metros de altura e 20 centímetros de espessura. É um véu diferente, né? Porque 20 centímetros de espessura dá quase que uma parede de alvenaria nos dias de hoje. Se for uma de drywall, dá até mais do que ela. Mas o certo é que, quando a Bíblia fala isso, é para dizer, a Bíblia, a tradição, né, fala sobre o véu do templo se rasgou de alto a baixo, é porque se fosse de baixo para cima, já seria difícil um homem rasgar, dado a espessura do véu, e de alto a baixo, só algo miraculoso poderia acontecer, e nada na Bíblia é por um acaso. Significa que o véu rasgou de alto a baixo, porque Deus estava mais uma vez vindo ao encontro do homem. O ser humano que caiu em Gênesis 3:6, ao desejar o fruto da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal, e ao legitimar na degustação a partir do versículo 7 e 8, eles já tiveram uma oportunidade imediata no versículo 9, Deus indo à procura do homem, em um texto ambíguo, ou seja, com dois sentidos. O Deus onipresente que viu Adão e Eva degustar do fruto da desobediência, ele também foi ao encontro deles, dizendo: olha, eu vi que vocês pecou e eu estou atrás de vocês. Mas ele também foi um Deus que não estava à procura do pecador, mas ele estava também à procura do ser humano que ele fez, para relacionar com ele, conforme diz o texto no versículo 8, todos os dias o Senhor visitava o ser humano. Então a ambiguidade do texto é a seguinte: Deus à procura de um homem que ele fez, para relacionar com ele de forma amistosa, cordial e paterna, e de um homem que pela sua onipresença e onisciência, ele sabia que havia caído. Então Deus começa a procurar o homem em Gênesis 3:9, no versículo 15, ele é o primeiro profeta messiânico, aponta o plano da salvação para relacionar com este ser humano, e este Deus, ele é fiel, ele não nega a si mesmo, ele chama os infiéis e os faz fiel, se estes o aceitar, conforme diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, fiel é o que vos chama, quem chama? Deus, o qual também o fará, se nós voluntariamente entregar a nossa vida a Ele. Então nós observamos que Deus sempre esteve à procura do homem, mas entretanto, este homem no seu status quo, na sua existência, ele almeja por algo superior, por algo transcendental, ainda que este homem diga assim: olha, eu sou cético, eu não acredito no mundo espiritual, eu não acredito em Deus. Até para se declarar ateu, ele tem que ter fé que Deus não existe, ele tem que ter fé que o sobrenatural não existe, porque fé não é simplesmente um dom que traz um milagre à existência. Fé é um status quo de existência para que nós possamos pautar a nossa existência. Então, segundo a nossa constituição humana, corpo, alma e espírito, o corpo da ciência de si é limitado ao tempo, à matéria e ao espaço. A alma fala se estamos tristes ou se estamos alegres, significa nefesh ruach, sede das emoções. E o espírito, ele vem com psique, nefesh também, mas ele dá ciência de Deus. A minha alma tem momentos de alegria, de tristeza e desejos. O meu espírito, ele almeja, ele desespera pela presença de algo que ele não consegue entender. Se ele não conhecesse a palavra de Deus, se ele nunca ouvisse falar de Deus, o seu espírito almeja alguma coisa transcendental. E aí sabe o que acontece? Se você estudar ciências da religião ou histórias da religião, você vai observar religiões antigas onde eles ainda não conheciam a palavra de Deus, e daí vinham o animismo. O que é o animismo? Eles diziam o seguinte: olha, isso aqui é Deus. Por que isso aqui é Deus? Porque o vidro é feito da areia, quem fez a areia foi Deus, a madeira vem da árvore, quem fez a árvore é Deus. Então, quando eu olho para o vidro, eu olho para a madeira, eu sei que a mão de Deus tocou nisso aqui. Então eu vou adorar a madeira, eu vou adorar o vidro, eu vou adorar o rato, eu vou adorar a barata, eu vou adorar alguma coisa, eu preciso adorar. Agora, dando um persalto na nossa sociedade contemporânea, eu vou adorar um artista de cinema, eu vou adorar um cantor da música
música a qual eu gosto, eu vou adorar um objeto, seja um carro, seja um eletroeletrônico, eu vou adorar alguém que eu admiro, mas eu não adoro, eu não venero, eu sei que é homem e mulher como eu, mas o meu espírito canaliza a minha reverência para aquela pessoa. Ou seja, na constituição existencial humana, falando corpo, alma e espírito, o espírito versa a impossibilidade do homem conseguir viver sem adorar alguma coisa. Aí vem a palavra de Deus por intermédio da graça e diz: olha, existe um Deus nos céus, existe um Deus todo poderoso. Ainda que a filosofia ortodoxa diz que quando o homem olha para o chão e diz que Deus não existe, a sua mente é finita e talvez aceitável tal declaração. Mas quando o homem olha para o horizonte, a natureza está gritando a grandeza de um Deus poderoso. A filosofia diz isso, mas antes da filosofia, o Salmos 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Sem linguagem, sem fala, se estende a toda a extensão da terra a grandeza do Deus Todo-Poderoso, onde a sua palavra é pura e ilumina os olhos e esclarece o coração, esclarece a cardia, esclarece a mente. Aí diz o versículo 14: sejam agradáveis as palavras da minha boca, logia, o meu comportamento, a minha existência, o meu plano cartesiano, pense logo existo, seja agradado a ti perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. É Ele quem liberta, é Ele quem restaura, e todos nós temos uma consciência cognitiva disso, e a partir desta consciência nós não queremos ir para o inferno, porque o nosso espírito desespera pela presença, pela glória e pela ação sempre eterna do Deus, o qual a Bíblia diz que quando Ele levanta a sua voz, a terra se derrete, porque Ele é Deus. Nós não queremos ir para o inferno, porque sabemos que lá é um lugar real, ainda que alguns não queiram acreditar. Com certeza, trazendo aqui antropopatia, Deus se entristece quando alguém diz que não acredita no céu e não quer ir morar no céu. Porém, o diabo se alegra quando alguém diz que não acredita no inferno. Antagônico. Deus se entristece porque alguém não acredita no céu, porque Ele quer que você vai morar no céu, e só vai morar no céu aquele que é limpo de mão, puro de coração e não entrega a sua alma às presunções e vaidades dessa vida. Tem que seguir o caminho da palavra. O diabo não se entristece, mas se alegra quando alguém não acredita no inferno, porque ele sabe que o simples fato da pessoa não acreditar no inferno já lhe dá uma escritura, fazendo aqui um trocadilho, de posse e propriedade de cidadão do inferno. O inferno é real. O texto do versículo 17 de Salmos 9 diz: os ímpios vão para o inferno, por causa dos pecados que eles cometem, que há uma diferença, eu não vou ter tempo de dizer isso, sobre pecado, iniquidade e transgressão. Eles praticam isso e eles vão para o inferno. Mas aqueles que acham que têm uma vida boa, não querem se envolver com Deus e nem com o diabo, também vão. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele escreve um livro e tem uma frase no seu livro muito interessante. Me perguntaram se o inferno existe. Eu disse sim. Onde ele fica? No final de uma vida sem Cristo. É a mais pura realidade, o inferno é real. E as pessoas que querem ir para o inferno, elas recusam-se a arrepender de seus pecados, porque elas não têm uma consciência do que é pecado. Pecado é errar o alvo estabelecido por Deus, que é a obediência a Ele e a sua palavra. Primeiro amando acima de todas as coisas, amando e compreendendo o seu próximo, mesmo que esse seja o seu inimigo atroz, é necessário que o ame, não porque somos capazes de amar em nós mesmos, mas porque Deus, que é amor, nos dá o dom de amar e o dom
de perdoar. Por esta razão, é preciso que nós venhamos desvencilhar da natureza pecaminosa. Isaías, escrevendo no capítulo 59, versículo 1 e 2, ele diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Eu não quero ir para o inferno, então eu não posso viver em pecados e iniquidades, porque já é um ensaio para morar lá. Porque a partir do momento em que eu vivo uma vida apática no aspecto cristão, eu estou já separando de Deus. Existem muitas pessoas que já ouviu falar de Deus, já tiveram uma experiência com Deus ao longo da sua vida, entretanto, essas pessoas vivem como se Deus não existisse. O Salmos 14 diz assim: diz o nécio, a expressão nécio, louco, diz o louco em seu coração, coração cardia, existência, mente, Deus não existe. Aqui o salmista não está referindo a lunáticos como Mussolini, como Hitler e outros que diziam assim: Deus não existe, e se ele existisse, eu o venceria. Ele não está referindo a esse tipo de lunático. Deus não se incomoda alguém verbalizar assim: o Senhor não existe. Mas, no entanto, o que nós aprendemos no Salmos 14 é o seguinte: é aquele que vive como se Deus não existisse. E em pleno século 21, onde tem sido difundido não só o Evangelho de Cristo, mas um certo secretismo, uma pulverização de religiões, existem pessoas que ainda dizem: Deus não existe, e vive como se ele não existisse. Essas pessoas também irão morar no inferno. Mas o texto, o qual eu citei, de Isaías 59, 1 e 2, ele faz uma adução exatamente ao quê? Que o pecado separa o homem de Deus. Paulo Destarte, escrevendo a Timóteo, ele diz que o Deus deste século, o Aeon, ele cegou o entendimento de muitos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, a luz da salvação. Então existem muitas pessoas que vivem uma vida distante de Deus porque recusam se arrepender de seus pecados. Eles estão agora pegando algumas frases até bonitas de efeito, que parecem ser lógica, mas a Bíblia já os veda, onde ela diz assim: há caminhos que ao homem parece direito e o fim dele é morte, morte física, morte moral e espiritual. Qual é a frase, pastor? Olha, faça tudo o que você quiser, porque vai que não tem vida após a morte. E todos nós sabemos, de alguma forma ou de outra, que a vida após a morte, ela existe, até porque existe não uma nem duas, mas com artigos científicos, várias experiências de EQM, experiência quase morte, pessoas que tiveram experiências quase morte, o seu corpo ficou em algum lugar onde sofreram acidente, ou em uma cama de hospital, UTI, enfermaria, etc. E eles andaram pelo mundo espiritual e voltaram. Existem vários relatos sobre isso. E existe também um dos homens mais conceituados dentro da Assembleia de Deus, que foi ressuscitado, que foi João Colenda, né? Ele foi ressuscitado e ele estava já no céu conversando com Deus. Deus falou assim: ó, pode voltar. Eu não quero voltar, mas volte, porque eu tenho que honrar a fé daquelas pessoas que estão lá orando. E ele viu aquilo e voltou e viveu mais alguns anos. E eu estive recentemente com os familiares dele. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é inegável que uma vez que nós nascemos, a Bíblia fala isso de forma clara, combatendo a teoria da reencarnação. Uma vez que nós nascemos, está ordenado o homem a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E o que é que julga a pessoa para ir para o inferno? É Deus por ser sádico? A teologia da hipergraça, pregada por uma igreja determinada aí que vocês conhecem, ela diz o seguinte: uma vez salvo, salvo para sempre. A teologia da hipergraça, ela entende isso, né? Uma vez salvo, salvo para sempre, e mistura. Isso é a predestinação fatalista, né? Eu fiz uma live outro dia falando sobre isso, sobre o equilíbrio dessas questões, mas eu não vou ter tempo de falar isso aqui agora. Mas nessa predestinação fatalista, ele diz assim: olha, Deus, ele não estaria fazendo uma guerra com o diabo para que ele pudesse perder e a maioria das pessoas fosse lançada no inferno. Ele não faria isto. Mas esse Deus que é justo e não compara a justiça humana com a justiça divina, o conceito de vitória de Deus não é o nosso conceito de vitória. O nosso conceito de vitória é: quanto nós mais ganhar, mais vitoriosos nós somos. Quanto mais títulos tiver, mais vitoriosos nós somos. Esqueceu de Isaías 55? Os seus caminhos não são
os meus caminhos, e nem o vosso pensamento o meu pensamento. É verdade que Deus não quer que nenhum se perca, e todos venham ao arrependimento. Ou seja, Ele importa sim com a quantidade, porque Ele é amor, e quer levar a maioria das pessoas para morar com Ele. Mas se essas pessoas não querem, assim como no direito, a pessoa, ela simplesmente recebe como sentença aquilo que ela fez, como ação ou omissão, assim é na vida cristã. Não é Deus que vai nos lançar no inferno, é nós que vamos para lá, porque estamos praticando palavras, atitudes que nos levam para lá. Então, amado irmão e amada irmã que está louvando ao Senhor juntamente comigo neste momento, entenda que enquanto nós estamos aqui na terra, nós temos uma oportunidade de desvencilhar, de separar do pecado, de arrepender. O que é chamado de metanoia, está indo por um caminho, agora anda no caminho do Senhor, no caminho da salvação, no caminho que a Bíblia diz em João 5,39, examinar ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Enquanto o homem está vivo, diz a Bíblia em Eclesiastes 9,4, há uma esperança dele se desvencilhar do pecado, da vaidade, das presunções dessa vida, e não ir morar no inferno. Eu não quero ir para o inferno por causa da separação que terá naquele lugar entre a criatura e o Criador. Agora, se as nossas atitudes forem infrutuosas, ela nos levará para o inferno. Preste mais uma atenção em um outro item interessante. Por que eu não quero ir para o inferno? Porque lá é o lugar de separação entre os perdidos e os salvos. Aqueles amigos, entes queridos, familiares que eu almejo encontrar na eternidade e que acredito que eles foram para o céu, eu encontrarei lá. Se não, eles estarão no inferno. Vai haver uma separação. Aqui hoje a gente relaciona com pessoas boas, né? Boa só falta ser crente, então falta tudo, né? Só falta Jesus. Então quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, né? Aquelas pessoas boas que eu gosto, que eu admiro e não quis ir para o céu, eu não quero ir atrás delas também. Por essa razão eu não quero ir para o inferno. A obediência do homem ao Evangelho faz com que ele se aparte dos que negligenciam o Evangelho. Nós aproximamos de pessoas que não vivem o caminho da salvação, o caminho do Evangelho, para pregar através do nosso testemunho, e se necessário usar palavras, para que elas se convertam dos seus maus caminhos e sigam o Senhor. 1 Pedro 3,15, lá diz o seguinte: aparta-te do mal, o 11, aparta-te do mal, faz o bem, busque a paz e siga. No 15, estejais pronto e preparado para responder a todos que vos perguntar a razão da esperança que é em vós. Primeiro eu aparto do mal, das obras infrutuosas do pecado, busco a paz, eu ando com a paz, como príncipe da paz, eu a recebo como suzerano da minha vida, como senhor da minha vida. Agora eu conheço, eu relaciono com Ele. Relacionando com Ele, eu estou pronto para responder a todos que me perguntar qual é a razão da minha esperança. A razão da minha esperança não está em governo, em homens, em ninguém. A razão da minha esperança está em que Cristo Jesus voltará. Mas quem foi que disse que Ele vai voltar? Ele mesmo em João 14, Ele diz: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. E quem garante que nós não ficaremos envergonhados? Salmo 119, o Salmo apologético diz: eu não serei envergonhado na minha esperança. Por esta razão eu prego que Jesus virá, Ele há de vir. É compreensível, eu disse aqui há uns 10 dias atrás, compreensível o povo da época de Noé não acreditar que haveria uma chuva torrencial como aconteceu no dilúvio, porque até então não chovia. Mas é incompreensível a nossa geração não acreditar que Jesus virá, porque os sinais da iminente volta dele, que foi dito antes de seu nascimento, por exemplo, Isaías diz: vai chegar dias em que a terra cambaleará como bêbado. O que a Bíblia quer dizer com isso? Ela está falando de terremotos e de tsunami, coisas que não aconteciam em tempos remotos, já acontecem com mais frequência nos dias atuais. Então nós vamos observar que não dá para compreender os homens e ignorar isto. A Bíblia fala sobre pestes, mortes, sobre fome, sobre rumores de guerras e guerras. Isso já aconteceu e tem acontecido com frequência. A Bíblia fala no Evangelho de Marcos capítulo 10 que os piores inimigos do ser humano seriam os seus próprios familiares. E é comum hoje você ver familiares ter uma série de problemas ao ponto de desejar a morte um do outro, e inclusive cometer homicídio
com essas questões. Recentemente foi descoberto aqui na nossa região noroeste uma mulher que matou o esposo e enterrou no fundo do quintal da sua casa e conseguiu viver naquela casa de forma natural. Você observa o texto bíblico seguindo. Recentemente, em um programa de TV aberta, uma mulher olhou para a filha e diz: o maior arrependimento da minha vida foi ter você, sua imprestável. A filha, na réplica, ela diz: o sonho da minha vida é saber que a lei natural vai me permitir sepultar a senhora. Então a gente observa que estamos vivendo dias os quais a Bíblia já prescreve e está de forma nítida apontando para a eminente volta de Jesus. E por isso eu não quero ir para o inferno. Estamos vivendo uma pandemia onde mexeu, ainda que a pessoa diga que não, eu como psicólogo não acredito nele. A pessoa, ainda que ele diz que não, todos de alguma forma foram afetados psicologicamente, emocionalmente por esta pandemia, porque começou a ter que viver uma vida diferente. Para nós, principalmente assembleianos, gostamos de pegar na mão, de abraçar, estamos limitados a isso. O brasileiro que tem essa cultura está limitado a isso. Você tem que usar essas máscaras aí, isso é algo que deixa a gente um pouco mal em um dado momento. O sonho de todo mundo hoje é que acabe com isso, crie algum medicamento para não ter que usar essa coisa no rosto e uma série de outras coisas. Isso mexeu um pouco com as pessoas. Você fica sem ver um amigo há muitos anos, aí você encontra ele agora, ele está usando uma máscara também, de outro lugar, o que significa que todos estão vivendo a mesma situação de forma diferente, mas apontando para a volta iminente de Cristo. David Wilkerson, em 86, tiveram a visão disso, e ele tem numa ordem lá, na visão que ele teve, que está cumprindo criteriosamente, que uma das próximas será a perseguição religiosa. E sabe o que causa dor? É que a perseguição religiosa, ela não é só promovida por teístas, ela é promovida por evangélicos frustrados com a igreja, porque eles veem os desmandos de alguns líderes, que a Bíblia diz que era necessário que acontecesse um escândalo, aí eles frustram com a igreja, aderem ao movimento desigrejado, dizem que ficar em casa do jeito que eles entendem, servindo a Deus é o mais importante, porque o homem é falho. A Bíblia não engana que o homem é falho. A Bíblia diz assim: seja o homem falho e mentiroso, mas Deus é verdadeiro, é Deus que trata, é Deus que age em prol do homem na hora certa com juízo. Mas compete a mim e a você, como prestimoso servo de Deus, entender que os sinais estão apontando para a volta de Cristo, e eu e você não somos o único atônito com isso. Lembra de Daniel capítulo 12 versículo 8? Ele tiveram uma visão, ele via guerra, ele via terremoto, ele via fome, ele via peste, ele ficou estupefato. Ao escrever o versículo 8, ele diz: Senhor meu, qual será o fim de todas estas coisas? A humanidade diz que o fim será cataclisma, o fim será tsunami, o fim será um granito, um meteoro atingindo a terra, mas a minha Bíblia diz que o fim, ele vai vir contra a igreja sofrer como a mulher a dar à luz, ela gemer, ser perseguida, ser incompreendida, então verá o fim. Alguns estão querendo ir para Marte, outros estão querendo ir para Júpiter, mas a igreja sabe que ela vai para o céu, ela vai encontrar o noivo nos ares. Eu sei para onde eu vou. Aleluia. Alguns não entendem isso. A palavra da cruz parece loucura para os que perecem, mas nós não estamos na igreja para conseguir uma saúde perene e como imortais. Esse corpo começa a morrer a partir dos 25 anos de idade, por ser limitado ao tempo, à matéria e ao espaço. Se não morrer de enfermidade, se não morrer de latrocínio, assalto com resultado morte, eu quero dizer para você, sabe o que acontece? Nós vamos morrer de falência múltipla de órgão. O nosso corpo tem prazo de validade. Quando nascemos, aperta o start e a nossa vida começa de forma regressiva. Nós comemoramos mais um ano de vida. É um ano de vida que vivemos, mas é menos um ano a viver. Então nós estamos aí contando o nosso momento para ir para a eternidade. Davi, na caverna de Adulão, ele diz: estamos a um passo da morte. É uma grande realidade. A pandemia mostrou isso também. Quantos amigos, alguns aqui certamente perderam, estava saudável. Essa semana tivemos o dissabor de Deus recolher, porque para ele foi sabor. A Bíblia diz que para Deus é precioso a morte do justo. Pastor Antônio Jesus Dias, um homem que eu relacionei com ele há mais de 30 anos. Ele esteve aqui na igreja, irmãos. Teve alguns irmãos que esteve aqui com ele. Saudável, pela idade dele, 78 anos de idade, irmão, saudável. Se não fosse esse vírus, ele viveria mais, a menos que Deus quisesse levar de outra coisa. Fisicamente preparado, todo cuidadoso.
mas um evangelista nato. Ganhar alma era o dom dele. Aí você olha para aquilo, ele veio aqui, conversou comigo, conversou. A memória do homem era um trem de louco, porque uma coisa é ser conhecido, outra coisa é conhecer as pessoas. Eu sou até conhecido, mas eu não conheço todo mundo que me conhece. Mas o pastor Antônio era um trem esquisito. Nós estávamos aqui, saímos, ele viu o rapaz que estava fazendo um forro aqui na igreja. Aí ele olhou para ele, ficou feliz. Olha, pastor Antônio, o senhor por aqui? Ele, você me conhece? Conhece demais, desde menino o senhor ganhou meu pai para Jesus, fulano de tal. Ele falou, para aí, você é filho de fulano, então você é sobrinho de ciclano. E foi falando, irmão, mais de 30 nomes. E foi falando datas. Aí você olha um homem que estava saudável, meio entre aspas, que do nada morre. A nossa mente fica meio que bugada, vamos assim dizer. Quem já participou, eu já vi várias vezes, você conversa com uma pessoa aqui, daqui a pouco ela morre ali ou morre nos braços da gente, já vi isso várias vezes, é meio estranho, porque a nossa vida ela é limitada. O certo é que nós somos uma encomenda para a eternidade, é o que diz a filosofia. O problema é que nós não sabemos onde vamos passar a nossa eternidade, mas temos como saber. Se você vive uma vida indiferente ao Evangelho, trago à baila novamente a frase do reverendo Hernandes Dias Lopes. Você vai, ao final de uma vida sem Deus, residir no inferno eternamente. Os crentes dizem que eles vão para o céu e os demais vão para o inferno. Não, senhor. Todos vão para o céu, que andarem no caminho que leva ao céu. João 14,6. Se não andarem no caminho que leva ao céu, vai para outro lugar, de menos para o céu. E não tem um meio termo. Esse negócio de limbo e outras coisas mais, purgatório, isso não existe. É céu ou inferno. Eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ficar longe do meu Senhor. Claro que move a nossa esperança encontrar alguns entes queridos que já foram em nossa frente, alguns familiares, alguns amigos. Eu aí prestes a fazer 42 anos de idade, tenho saudade de muitos amigos, dezenas de amigos, de todas as idades, que já foram para os céus. Por mais que eu tenha essa saudade deles, eu não quero encontrar aqueles amigos que possivelmente foi para o inferno. A força motriz que faz com que eu não deseje ir para o inferno é estar eternamente em comunhão com o meu Senhor. E eu quero convidar você a entender isso nesta oportunidade. Porque eu não quero ir para o inferno por causa de pessoas que estarão lá. Em Mateus 7, 13 a 14, fala que talvez será uma grande maioria de pessoas que estarão no inferno. Serão aquelas pessoas que não conheceram a Deus ou fizeram questão de não conhecer e nem tampouco obedecer o Evangelho. Em 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9 fala sobre isto. Aquelas pessoas que são hipócritas. Jesus também falou dessas pessoas em Mateus 23, 25 a 28. Eu não quero ir para o inferno conviver com esse tipo de pessoa. Eu espero que você também não queira, porque o inferno é um lugar de dor e a dor lá não vai cessar. Eu quero trazer à tona aqui um texto que não estava preparado no meu estudo, mas me veio à mente, acredito ser pertinente. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados à fornalha de fogo ardente, o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. 7 vezes mais. A história bíblica consta que quando os soldados pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego amarrados e lançaram ao fogo, lançaram esses 3 homens prestimosos servos de Deus ao fogo, os soldados morreram pelo calor do fogo, cozidos ou assados. Eles morreram. Eles não entraram no fogo como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles só jogaram. Quem já assou, por exemplo, uma carne em uma churrasqueira grande, aquelas rodas de campanha, ou aqueles latão, muito carvão, se você não tomar cuidado, você constipa tudo, os seus órgãos internos, na região do seu estômago, porque é muito quente, você acha que assim, vai acostumando, que ele faz um mal terrível. Agora pensa 7 vezes mais o fogo. Eles morreram. A Bíblia diz que o fogo do inferno é mais forte do que aquele fogo. Só que uma diferença, no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, só para concluir a história, a única coisa que queimou foi as ataduras.
E eles começaram a passear em 4 lá. Eles lançaram 3, e o quarto homem, a gente chama na teologia de teofania. O quarto homem, representando o Cristo Jesus ou Deus, estava lá na fornalha. O rei gritou de longe, porque se ele chegasse perto da fornalha, ele também ia ser queimado junto com outro soldado, ele ia morrer. Eles saíram, a Bíblia diz que nem a roupa deles estavam cheirando fumaça. Trazendo à baila novamente o exemplo do churrasco. Quando a gente assa uma carne, a gente toma banho, o nariz, os pelinhos do nariz, está tudo fedendo de churrasco, até um bom tempo antes, tem que lavar bem lavadinho, então você fica limpinho, cheirando de churrasco. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego saiu de lá cheiroso. Eu não sei que perfume que eles usavam. Talvez uma mirra do Egito, né? Muito cheiroso. Eles saíram cheirosos de lá. Mas voltando aqui, a Bíblia diz que o fogo do inferno é mais quente do que aquele. E ainda diz mais, não se apaga. E mais, sabe aquilo que nós desejamos quando o sofrimento vai se tornando intenso, indissolúvel ou insanável? Sabe o que nós desejamos? Morte. Estamos aí no Setembro Amarelo, combate ao suicídio, à depressão. O suicídio não é desejo de morte, mas é um grito pela vida. E a pessoa quer dar cabo ao sofrimento, querendo viver e não consegue, então dá cabo ao sofrimento. Lá no inferno não tem jeito de suicidar, porque não morre. Não se morre no inferno. E diz que o ranger de dente é o tempo todo. Alguns teólogos, isso é muito subjetivo de alguns teólogos, eu não me preocupo muito com essa parte, porque isso é muito desnecessário, mas eu vou falar isso aqui, fundamentado em alguns teólogos. Você que talvez é insatisfeito com o seu corpinho bonitinho, você acha ele feio, alguma coisa, fica tranquilo que lá no inferno também você terá um novo corpo. Lá no céu você vai ter um novo corpo igual o do Senhor. Lá no inferno você terá igual ao do inimigo, porque segundo alguns teólogos, a imagem e semelhança de Deus não vai para o inferno. Então são situações que nós precisamos refletir. Por que não queremos ir para o inferno? Talvez não é uma mensagem que você gostaria de ouvir em um domingo à noite, mas é a mensagem que Cristo quer dizer a mim e a você, e atestar se de fato nós não queremos ir para o inferno. Eu não quero ir para o inferno, porque lá é um lugar onde o verme não morre, o fogo não se apaga, Marcos 9:48. O inferno é descrito como lago de fogo e enxofre em Apocalipse 20, versículo 15. O inferno é um lugar de tormento eterno, sem descanso, dia e noite. Temos que saber que não há outra forma de sair do inferno, a não ser se nós formos pessoas realmente dedicadas à palavra de Deus. Uma pessoa só pode vencer e chegar aos céus e não ir para o inferno através do amor de Deus, da fé, da obediência, para por conseguinte escapar da punição eterna. E eu quero caminhar para a conclusão desta mensagem de hoje, dizendo a cada um dos irmãos que estão aqui, o propósito primário desta mensagem não é lhe causar medo, é apenas atestar o seu desejo. Eu imagino que a grande maioria, por que não dizer todos que estão aqui, não querem ir para o inferno. Eu nem vou fazer aquelas brincadeiras para pegar crente igual os pregadores gostam. Quem quer ir para o inferno, levanta a mão. Aí os irmãos acham que é para o céu e levanta a mão, né? Nem vou fazer isso, porque eu imagino que ninguém quer ir para o inferno. Agora a problemática é que as pessoas querem ir para o céu, porém elas não querem encontrar com Jesus nesta vida. E a Bíblia diz que quem quer ir para o céu deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Seguir a Jesus não é simplesmente pelo que ele faz, mas é pelo que ele é. Muitas pessoas estão olhando para Jesus, conforme está descrito em Lucas capítulo 4, versículo 20, e todos olhavam para Jesus, mas todos quais? Aqueles que viram Jesus ler o versículo 18, aí alguns olhavam para Jesus como um curandeiro, aquele que tem que fazer milagre, se ele fizer milagre, eu acredito nele. Outros olhavam para Jesus como curiosos, o caso dos escribas e fariseus, querendo resposta dos seus problemas e dos seus dilemas. Tem muita gente que acha que Jesus é obrigado a responder as
as questões do seu sofrimento. Ei, bacana, hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical, nós falamos sobre vencer com perseverança as crises desta vida, e o texto de referência foi em Jó, falando sobre o patriarca Jó. É o livro mais antigo da Bíblia, 4.004 anos antes de Cristo, e o tema de Jó é por que sofre o justo. Todos os 42 capítulos de Jó trabalham essa temática e não traz uma resposta plausível, a não ser a do primeiro capítulo que diz: eu bem sei que tudo podes e nenhum de seus planos podem ser impedidos. Então a grandeza do Senhor é algo insofismável, inquestionável, é a grandeza do nosso Deus. E se nós queremos realmente ir morar nos céus, nós precisamos renunciar à nossa natureza pecaminosa e começar a caminhar segundo a vontade de Deus. É natural em alguns momentos tropeçarmos, mas a Bíblia diz: o cair é do homem, o levantar é de Deus. Hebreus capítulo 12 diz que nós devemos deixar o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia, e ainda que com joelhos desconjuntados ou trôpegos, andar em retidão com a palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 134, diz que a opressão da nossa carnalidade deve ser liberta de nós, para que a glória do Senhor resplandeça sobre a nossa vida. Você quer morar no céu? Eu convido você a entender Romanos 6,14. Eu vou fazer uma parafrase conjectural para você entender melhor. No vosso coração há um trono para o bem e para o mal. O mal é o adversário, o bem é o Senhor. Quem você colocar para conduzir a sua vida, você vai então ser reinado por Ele. Então deixe Jesus reinar em sua vida, deixe Jesus trabalhar em teu ser, moldar a tua vida, para que você viva uma vida de amor, uma vida que mesmo sendo incompreendido, mesmo sendo caluniado, mesmo sendo perseguido, você continue amando, porque o amor de Deus transborda em teu ser. Que tu tenhas fé, não a fé que traz milagre à existência, mas uma fé que, independente de qualquer circunstância, Deus é Deus na tua vida, que Ele é Senhor nos céus, é Senhor na terra, é Senhor na igreja, e melhor, é Senhor na minha e na tua vida. Vamos obedecer a este Deus. Há quem diga em forma de trocadilho que o alfabeto de Deus começa com O. Obedecer, obediência. Eu imagino que Deus não suporta a desobediência, porque foi um dos primeiros pecados a entrar na raça humana. Então vamos obedecer ao Senhor, porque quem obedece ao Senhor, a sua alma viverá. Então vamos viver uma vida de alegria da salvação, entendendo: eu decidi servir a Deus, não porque tenho medo do inferno, e nem tão pouco porque acho o céu lindo e espetacular, mas porque eu amo o dono dos céus. Eu quero estar lá, eu quero estar com Ele, eu vivo por Ele, para Ele, por Ele eu existo e por Ele eu movo. A Ele seja honra, a Ele seja glória, e ao seu povo seja vitória. Vitória sobre a carne, vitória sobre o pecado, vitória sobre a iniquidade, vitória sobre as transgressões, vitória conforme está em Coríntios 4:8. Somos perplexos, abatidos, angustiados, mas não somos desamparados, porque Ele está em nós e está conosco. Receba em nome de Jesus um renovo da parte do Deus Todo-Poderoso. Hoje receba o bálsamo da graça, receba o desejo de encontrar com Deus na cidade celestial. Não tenha medo do inferno e nem deseje o céu, mas ame ao teu Deus e diga: aonde tu estiver, eu quero estar contigo, porque como a corça anseia pela água, a minha alma anseia pela presença do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Coloque-se em pé, por gentileza. Aleluia, 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 aleluia. Fala para você mesmo: eu não vou para o inferno, eu vou para o céu, porque Ele vai me ajudar, Ele vai me carregar, nem que seja no colo, mas eu vou para o céu. Eu quero estar com Ele, Ele sabe o quanto eu amo. Você ama o seu Deus? Ama? Diga para Ele aí. Você ama o seu Deus?
Às vezes nós levamos Deus muito pelo lado transcendental. Deus está lá, tudo bem, temos que respeitar, amar e venerar o nosso Deus, mas vamos relacionar com Deus. Paulo, ele relacionava com Deus, claro que não vou fazer isso de forma trivial, não, com respeito. Paulo dizia assim, papaizinho. Mas não é porque os outros chamavam, não é que ele tem meloso, nojento, não. Porque cada um tem uma forma de relacionar com a pessoa, de uns é formal demais. Isaías, quando ele ia orar, ele dizia, a ti que estás assentado num alto e sublime trono, seja louvado e etc. Os querubins deram o exemplo de santo, santo, kadosh, kadosh, é o Senhor dos exércitos, não tem problema, cada um fala de uma forma com Deus. Agora Paulo já falava, papaizinho, o importante aqui não é se você é formal ou não, o importante é que você tem intimidade, reverência ao Deus a qual tu serve. Que nesta noite nós possamos entender isto. Precisamos amar a Deus. Algumas coisas fazem nos refletir muito, irmãos. Eu acredito que esse tempo de pandemia, principalmente para mim, que sou filósofo também, faz nos refletir muito sobre a vida, sobre alguns conceitos e valores. E a gente começa a olhar para algumas pessoas que venceram, e eu como pastor, eu acabo me preocupando, porque eu sou oriundo de um berço pentecostal, e eu vejo hoje uma trivialização, banalização da fé muito grande. Eu vou citar novamente com muito respeito o meu saudoso amigo pastor Antônio Jesus. Eu poderia citar meu avô também, que é da mesma geração e o mesmo perfil. Homens que você vê a fé parece que tateável, palpável. Só falava em Deus nos céus. Se você vê, por exemplo, o Silas Marinho postou a homenagem dele. No dia do aniversário dele, ele falou, o que você está fazendo isso? Eu estou querendo ganhar almas. Ele não estava falando que queria ganhar dinheiro, presente de aniversário, ele quer ganhar almas. Aquele amor em fazer as coisas para Deus. Aquele desejo de ir morar no céu. Aquele desejo de encontrar com Deus. Hoje nós não temos muito desejo de encontrar com Deus. Hoje nós temos desejo de conhecer a Europa, a América do Norte, adquirir uma casa num dos melhores condomínios fechados de Goiânia, uma boa carreira financeira. Tudo bem, não tem nada de errado nisso, mas nós não podemos substituir o desejo, o anelo de sentir a presença de Deus. O desejo hoje dos crentes num culto como este, talvez seja Deus curar da enfermidade, não tem nada de errado nisso. Talvez seja Deus abrir uma porta financeira, não tem nada de errado nisso. Mas dificilmente tem um crente dizendo, Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Deus, eu quero ter visão, revelação, profecia, interpretação de línguas estranhas. Eu quero curar enfermos através do dom da oração, orar para alguém e ele ser curado. Nós não queremos ser cheio de Deus, nós queremos ter algo de Deus. E eu quero convidar você aqui nesta noite para querer ser cheio de Deus. E para ser cheio de Deus, vai o pastor Alaíus falar por 16 anos, tem que praticar a tríade espiritual, tem que ler Bíblia, tem que orar, tem que jejuar. Deus, eu quero ser cheio da tua glória, eu quero tirar vidas que estão caminhando a passos largos para a perdição eterna, eu quero amenizar o sofrimento de pessoas que te servem e estão doentes. Unge as minhas mãos para curar os enfermos, unge os meus lábios para dar conselho de sabedoria, usa-me como um vaso em tuas mãos. Ei, temos que sair dessa sociedade do espetáculo, de homens e mulheres ególatras e antropocêntricos, e temos que ser pessoas cristocêntricas. Cristo é o centro, e é Cristo em nós a esperança da glória. Hoje nós temos todo tipo de crente que quer tudo de menos ser cheio de Deus. E os que querem ser cheio de Deus, é cheio de Deus, nada quer fazer da fé, é um cabide de emprego, quer ser pregador itinerante, cantor de sucesso, é para viver da obra e não para viver pela obra. Tem nada a oferecer para o reino, se profissionalizam na fé. Irmãos, você pode fazer qualquer faculdade, nem problema, não sou contra fazer faculdade, fiz algumas. Mas a melhor faculdade para um crente ser cheio do Espírito Santo, Lamentações 3:29, põe a boca no pó, que talvez assim ainda haja esperança. É a faculdade do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você que não quer ir para o inferno como eu não quero. Se nós não começar a orar para encher a nossa vida de Deus, nós vamos parar lá no inferno. Crente vazio da presença de Deus. Temos que ter Deus na nossa vida. Vamos identificar Deus na nossa vida. Quando alguém falar mal do nosso irmão, nós não queremos falar mal do nosso irmão, não vamos dar sequência a isso. A pessoa vai ser constrangida
para não falar mal do meu irmão perto de mim, porque eu sou cheio de Deus. A presença de Deus, ela faz as pessoas reconhecer a sua miserabilidade. Se você tem Deus na vida, as pessoas vão respeitar a presença de Deus na tua vida. Jesus, ele era Deus e tinha Deus na vida. O centurião de Cafarnaum chegou até ele e falou assim: olha, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do telhado da minha casa. Isaías era um profeta que Deus já usava vertiginosamente, de forma prodigiosa, no capítulo 1, no capítulo 6 ele viu a glória de Deus e falou assim: olha, eu sou profeta, não estou em pecado. Os teólogos enganados dizem que eu converti no 6, mas não converti no 6. No 6 eu vi que por mais perfeito que eu era, eu me redundaria a nada, diante da glória sacrossanta do Deus Todo-Poderoso. Então vamos nos encher de Deus, vamos nos encher de Deus. Vamos voltar para a oração, vamos voltar para a presença do Senhor. Nós precisamos da presença de Deus. Igreja não é lugar de entretenimento, e avivamento não é a tampa da chaleira é voar, entrar em ebulição, mas avivamento é a chaleira perder o fundo e ficar fervilhando na presença do Deus Todo-Poderoso. Eu vou parar por aqui, eu não vou para o tópico 3, eu convido a equipe de louvor para se posicionar aqui. Em nome de Jesus, receba um renovo na tua vida. Você não quer ir para o inferno? Então receba um renovo. Receba a presença de Deus na tua vida. Samuel 10,6: o Espírito do Senhor apossará de ti, então cantarás, profetizarás e nunca mais serás o mesmo. Temos que ser crente que tem experiências mais profundas com Deus. Tem muito crente, desculpa o vulgo, meia boca. Crente aí fácil ser presa do adultério, ser presa do lucro, do engano, da falácia, da hipocrisia. Em nome de Jesus, seja crente cheio do Espírito Santo de Deus. Seja crente que é candidato ao céu e não candidato ao inferno. Em nome de Jesus, receba essa palavra que vem de Deus ao teu coração. Repara o altar, porque o fogo vai descer e vai lamber a eira do altar. Hoje chegou o momento de Deus restaurar a tua comunhão com Ele. É a hora de você receber renovo, variedade de língua estranha, profecia, revelação, visão, mais coisas dos céus. Aleluia. Nós vamos louvar ao Senhor nesse instante. E a oportunidade está aberta. Quem quer reconciliar com Jesus ou aceitar como Senhor da sua vida, pode vir aqui à frente. Dê um sinal com as suas mãos e vem aqui à frente reconciliar com Jesus, aceitá-lo como Senhor. E vamos morar no céu, não porque o céu tem ouro, mas não estou nem preocupado com ouro. Eu estou preocupado com o dom do ouro que está lá, com Deus nosso Senhor. Está vindo uma vida aqui reconciliando ou aceitando Jesus. Enquanto a equipe vai louvar o Senhor com cântico, a oportunidade continua aberta.